Antes de falarmos do polêmico livro Malevus Maleficarium, ou Martelo das Feiticeiras, vamos falar um pouco sobre a Inquisição e como se iniciou essa perseguição. Lembrando que na Idade Média a Igreja tinha um poder imenso, quase absoluto sobre o Estado. Portanto, as leis da Igreja também eram seguidas pelos governantes da época. Se você gosta desse tipo de assunto, peço que deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. Em 25 de março de 1199, o Papa Inocêncio III publicou a bula Vergentis Insenium, que instituía um procedimento de combate à heresia. A perseguição aos hereges era a preocupação central da Igreja Católica. Os movimentos maquineístas dualistas que acreditavam numa existência separada do bem e do mal, de Deus e do diabo, prosperavam e passavam a ser considerados um risco para a Igreja. A bula do Papa Inocêncio anunciava o envio de religiosos para doutrinar os integrantes desses movimentos, entre eles os cátaros, e estabelecia assim as bases da Inquisição. Em fevereiro de 1231, ao assinar a bula Excommunicamus, o Papa Gregório IX instituiu formalmente a Inquisição, dando um passo adiante na máquina de perseguição criada pelo Papa Inocêncio III. A partir desta bula, não caberia mais aos bispos lutar contra a heresia. A tarefa passava agora aos diretamente subordinados à Santa Sé, que gozavam de poderes extraordinários. A prisão perpétua e a morte na fogueira tornaram-se meios reconhecidos pela Igreja para lutar contra a heresia. Em setembro de 1231, os primeiros inquisidores começaram sua temida missão na Europa. Heinrich Kramer nasceu por volta de 1430, na província de Alsácia, na Áustria. Foi um religioso alemão e inquisidor. Juntou-se à Ordem dos Pregadores ainda jovem e foi indicado para a posição de inquisidor por volta de 1474. Ele solicitou ao Papa Inocêncio VIII permissão para investigar e punir atos de bruxaria na Alemanha, e a bula papal serviu como legitimação para que ele escrevesse, juntamente com James Sprenger, o livro O Martelo das Feiticeiras. Sua oratória no púlpito e a grande atividade junto à Igreja foram motivo de reconhecimento em Roma, e ele era o braço direito do arcebispo de Salzburgo. Kramer teria escrito este livro como um plano de vingança contra a Igreja, que o fez passar por vexame quando ele quis fazer um tipo de tribunal de inquisição e não conseguiu. A Igreja considerou um absurdo e ele foi criticado em Innsbruck pelos seus longos interrogatórios, focados nas histórias sexuais de mulheres alegadas de bruxaria. Com uma mente perturbada, Kramer tinha um ódio obsessivo pelas mulheres e ao sexo. Este fato teria acontecido por volta de 1484. Ele tentou, com os poderes que ele tinha dentro da Igreja, instituir uma espécie de tribunal, quando foi chamado por conta de uma chuva de granizo. Alguns agricultores o chamaram porque ele era muito conhecido por caçar bruxas, e como aquele tipo de chuva era incomum, eles achavam que era uma espécie de manifestação demoníaca causada por bruxaria. Por conta disso, ele acabou prendendo 8 mulheres e um homem. Em um interrogatório, ele fez perguntas muito pesadas e muito pessoais referente a sexo e começou a torturar essas pessoas. 2 mulheres confessaram que eram bruxas e provocaram a chuva de granizo. Kramer, então, ordena que as mulheres fossem queimadas vivas.
No ano de 1485, ele encabeçou um julgamento de 48 mulheres e 2 homens acusados de prática de bruxaria na cidade de Innsbruck, também na Áustria. Segundo Kramer, as mulheres usavam poções e ritos profanos para afetar todo o povoado e levava os homens a praticar adultério. Ele pressionava e perseguia todas as mulheres para que confessassem seus crimes de feitiçaria. Porém, um advogado e juiz do local proibiram que sua busca e julgamento continuassem. Ele ficou ressentido, mas continuou na cidade e perseguindo essas pessoas como um maluco. Um cardeal disse que a igreja não iria se responsabilizar caso algum marido dessas mulheres resolvessem fazer justiça com as próprias mãos. Só assim ele parou de persegui-las. Acredita-se que foi por conta deste acontecimento que ele começou a nutrir uma raiva imensa contra a igreja e aumentou ainda mais o ódio que tinha pelas mulheres. Após esse episódio, ele então resolveu que iria escrever um livro, uma espécie de Bíblia de caça às bruxas, onde essas situações não pudessem ser questionadas, um livro incontestável, o Maleficus Maleficarium. Kramer era um homem muito inteligente e ardiloso e conhecido por gostar de tortura, e nesse livro ele colocou diversos tipos de métodos de tortura. Parecia que tudo era pecado. Ser bonito, ser feio, ser pobre era pecado, até mesmo discordar de algo era pecado. E após isso, vinham os métodos de execução. Esse era o livro que ele queria que fosse usado pelas pessoas, e a igreja teve que aceitar, e ele não mediu esforços para que isso acontecesse. Em 1485, ele começou a escrever o livro, que foi dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele nos mostra um argumento filosófico, provando a existência das bruxas e como o mal se apresenta, como o mal seduz, com a conotação sexual às pessoas. E coloca como se as mulheres fossem responsáveis por quase tudo. Nesse livro havia um conteúdo subliminar sobre sexo, com cenas bizarras, numa época em que as pessoas não falavam sobre suas intimidades, lembrando que a voz social era masculina naquele tempo. Na segunda parte, ele fez um guia para o clero, de como reconhecer uma bruxa em sua própria comunidade. Como as mulheres poderiam encantar os homens para fazerem o que elas queriam usando sua beleza. Os homens infiéis adoraram essa parte, pois caso fossem acusados de adultério, poderiam dizer que foram vítimas de encantamentos e seduzidos por uma bruxa. Dizia que as mulheres podiam lançar maldição, encantamentos, chuvas incomuns, destruir plantações, trazer doenças, voar, roubar bebês, tomar banho com sangue e outras coisas mais. A terceira parte, a mais infame e dolorosa, pois traz um manual jurídico, um guia prático para acusar, processar, condenar a bruxa à morte, colocando qual pena que a pessoa iria receber de acordo com o que ela fez. Perguntado por que as bruxas devem ser temidas e exterminadas, sua resposta era mais assustadora. Ele dizia que a presença das bruxas era sinal do Apocalipse. Em 1486, feito o livro, ele precisava que o que estava escrito pudesse ser colocado em prática, e para isso era necessário a bula papal. Com o esforço, ele conseguiu essa bula papal. Então agora ele tinha uma autorização da igreja para colocar em prática tudo o que ele queria fazer e ninguém poderia contestar. Uma curiosidade, essa bula papal que ele conseguiu, que tanto pesou sobre a obra, já estava escrita 3 anos antes do livro ser produzido. E Kramer conseguiu isso com muita troca de favores e dinheiro. Kramer teve muita sorte, pois nessa época também foi criada a prensa de Gutenberg.
e, aproveitando disso, ele começou a imprimir o livro, colocando logo na página inicial a bula papal, que autorizava tudo o que estava escrito naquele livro. Ele gastou muito dinheiro para imprimir e conseguiu produzir 150 exemplares, lançados na primeira edição do livro, seguido de centenas mais. Ele distribuiu em lugares estratégicos para que todos tivessem conhecimento deste livro. Então a notícia se espalhou, chegando ao Novo Mundo, e os caçadores de bruxas não pararam mais com a caçada. Esses caçadores de bruxas não precisavam de ser membros da igreja. Eram considerados pessoas que auxiliavam a sociedade a combater o mal. No início do século XVI, época em que o martelo das bruxas estava extremamente difundido, o Velho Mundo vivia momentos de guerras épicas e choque entre as nações, e a Igreja Católica passava por uma de suas maiores disputas internas, e a Reforma Protestante estava surgindo. Neste caos, as descrições do livro de bruxarias apocalípticas ajudaram a criar uma cultura de medo e desconfiança. Repetindo, as maiores vítimas eram as mulheres camponesas, praticantes de curas com ervas, algumas com deficiência mental, pobres e pedintes. Sim, a pobreza, por incrível que pareça, era considerado um crime. Segundo o livro, as mulheres mais fracas são as mais perigosas. Com sentimento de vingança contra a igreja e das pessoas que um dia fizeram ele parar com aquele julgamento, Kramer queria que esse livro fosse seu legado à humanidade. Ele começou a levar muitas pessoas a julgamento com seu poder de persuasão, chegando a colocar de 3 a 4 pessoas na fogueira no mesmo dia. Após sua morte, em 1505, na Boêmia, o livro tornou-se uma espécie de Bíblia sobre a caça às bruxas e chegou a ser utilizado nos tribunais. Este livro continuou sendo usado por 300 anos, até que a Igreja Católica resolveu aboli-lo definitivamente. Em nossos tempos, Kramer, com sua mente doentia e ódio às mulheres, talvez seria um dos maiores serial killers da história. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.